Quando o dia nasce, ele diz que eu sou um novo dia e para as tuas ações eu sou testemunha. Fagtanimni, aproveitai-me. Fa inni la a'udu hatta yawm al-qiyamah. Pois eu não irei voltar até o dia de Qiyamat. Então não existe você deixar uma ação que deveria fazer hoje. Qualquer ação, é ibadat, é comércio, é visita ao trem, a outras pessoas. Dizer que não, eu vou fazer. Aquele tempo que você perdeu hoje não irá recuperar. Inni ana yawmun jadidun wa fi amalika shahid. Irtamimni fa inni la a'udu hatta yawm al-qiyamah. Que eu sou um novo dia. Nasci, sou um novo dia, aproveitai-me. Cujo eu não irei voltar mais até do dia de Qiyamat. Então, cada dia que passa, se você não aproveitou, então esse dia não volta. E nós assistimos, quando as pessoas completam anos, o que é que fazem? Uma grande festa. O tempo passou, e quanto mais passa o tempo, nós ficamos satisfeitos em cortar bolo. Ficamos satisfeitos em cantarmos e dançarmos. Será que deveríamos cantar e dançar ou chorar porque não aproveitamos o tempo? É o contrário. E este tempo é testemunha para nós. Então, minhas irmãs e meus irmãos, a importância do tempo reveste-se. Este é o segundo ponto que nós vamos trazer, em que o tempo livre que nós temos, se nós não soubermos utilizar, estaremos, primeiro, a pecarmos, estaremos a cometer pecado diante de Allah subhanahu wa ta'ala, para além de a nossa perda aqui na face da terra. O profeta sallallahu alaihi wasallam dá-nos orientações do nosso tempo, no nosso tempo livre. Não queremos dizer aqui, minhas irmãs e meus irmãos, que o Islã ele nos incentiva ou nos obriga a ocuparmos-nos 24 sobre 24 horas. Não é isso que nós queremos dizer. Não queremos aqui transmitir um radicalismo dizendo que o Islã quer que a gente viva na mesquita todos os dias. Não é isso que nós queremos dizer. O que nós queremos dizer e transmitir é aproveitar o tempo da melhor forma, de forma a ser benéfico para si aqui no dunya, assim como no akhirat. Sabem, algumas pessoas, com tanto tempo que eles têm, não produzem, mas se engajam na adoração. Se engajam simplesmente em criar fofoca, intriga, até sentam fora da mesquita. Já tem acampamento e grupinhos depois de cada salat. O profeta sallallahu alaihi wasallam, ele apanhou jovens, apanhou pessoas. Disse: "Iyakum wal julusu fi turuqat." As pessoas que têm muito tempo, o que é que fazem? Sentam nas ruas, sentam nas mesquitas, sentam em qualquer outros lugares para fazer o que? Para fazer fofoca. É o que acontece hoje. Sentam nas ruas de qualquer maneira, fofoca, apreciar os outros, apreciar filhas dos outros, criar defeitos e nunca atribuem qualidades. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Iyakum wal julusu fi turuqat." Temam, tenham medo, cuidado em sentarem aonde? Nas ruas. Também não queremos proibir ou negar que não se pode sentar numa rua, mas há regras. Mas isso tudo, o hadith traz aqui, dentre essas regras, é aproveitamento do tempo. Não é você ficar, depois da mesquita ficou aí, está a criar defeitos. Porque aquele chefe falou aquilo, mas está errado. Admirados. Ya Rasulallah. Quer dizer, sentarmos nas ruas, assim como fazem em algumas mesquitas que não queremos citar, depois do salat, queria-se um bate-papo. E desse bate-papo não há nada proveitoso senão intriga e fofoca. O profeta alertou que tenham medo, tenham cuidado em sentar em ruas, em lugares. E esses lugares hoje são aqueles lugares que só vem intriga, não há produção nenhuma. Não há conversa construtiva. Os sahabas admiraram isso. Ya Rasulallah. Quer dizer, o Islã é aquele que nos ensina a adorarmos Allah e quando tivermos o nosso tempo livre também vivermos. Diz que não é isso que eu quero dizer.
Mara nabud, innaha majalisuna. Porque, ya Rasulallah, são nossos lugares de diversão, que nós sentamos, nos conhecemos, cumprimentamos-nos. Rasulallah sallallahu alaihi wasallam disse, então quando vocês sentarem nas ruas, quando vocês estiverem nesses ajuntamentos, dão direito a esta rua, a esse lugar. Disse, quais são esses direitos? Disse, Ghaddul Basar. No nosso tempo livre, quando estamos naqueles acampamentos, ou fora da mesquita, ou em outro lugar, não podemos perder o nosso tempo livre em coisas que não são úteis para nós e nem para o Islã. A primeira coisa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse, Ghaddul Basar, baixar a vista. Baixar a vista aqui não é você fechar os olhos, é você ver coisas e não comentar, só ficar para si. Não criar defeitos em pessoas ou em coisas dos outros. Wakaful adha, e proibir o mal. As pessoas, quando têm um tempo livre, estão a conversar fora da mesquita ou nas ruas, eles só ficam a olhar coisas que não existem, que os outros não conseguem ver. Quando acontece um mal, ficam a comentar e não vão proibir. E depois disse, wal amru bil ma'ruf, incentivar a prática do bem. Quando vocês estiverem aí na rua, que está a passar alguém, orienta-lhe para a prática do bem. Alguém está a precisar de uma informação, não lhe ria, fale-lhe, dê-lhe a informação. Wal amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Incentivar para a prática do bem e também impedir a prática do mal. Minhas irmãs e meus irmãos, quando nós sentarmos e quando nós estivermos nesse nosso tempo livre, em muitos desses lugares, zombam-se os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala, zombam-se os hadiths do profeta, zombam-se os sheikhs, falam mal de outras pessoas, não é objetivo. No nosso tempo livre, Allah subhanahu wa ta'ala diz, وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. Quando vocês estiverem nesses lugares e ouvirem uma falácia, e ouvirem palavras que não constituem verdade, digam, vós tendes vossas ações e nós também temos nossas ações. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o tempo no Islã tem a sua importância. O tempo no Islã tem o seu valor. Se nós não usarmos devidamente este tempo, estaríamos, no entanto, a cometermos um pecado. Se nós não usarmos devidamente esse nosso tempo, o tempo não volta, estaríamos a perder mais o nosso tempo. Então é preciso aproveitarmos o nosso tempo na prática do bem e também no impedimento do mal. Este tempo, minhas irmãs e meus irmãos, tudo, como eu falei no início, tudo quando fazemos na face da terra, ela depende do tempo. Se você não escalonar, não dividir bem este tempo, você irá ter arrependimento no dia de Qiyamah. Quer dizer, no dia de Qiyamah, as pessoas irão se arrepender só por um segundo que ele ficou sem fazer tasbih. Vejam a importância do tempo. Quando você, no dia de Qiyamah, estiver a receber as recompensas e ver o outro com mais recompensas, você irá se arrepender só o fato de perder um segundo que você não fez tasbih, que você não diz subhanallah. Então, minhas irmãs e meus irmãos, o Islã, que Allah subhanahu wa ta'ala nos criou, Allah subhanahu wa ta'ala nos tornou muçulmanos. E ao nos tornar muçulmanos, trouxe regras na nossa religião. Dentre essas regras que trouxe, foi a importância e a valorização do tempo. É preciso darmos a devida importância do tempo e assim como a sua valorização. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no hadith que nós citamos, disse: "Ni'matani maghbuna fihima kathirun minan nas", duas dádivas, grandes dádivas ou duas grandes dádivas, muitas pessoas se esquecem delas, que é a sihhatu
a saúde, o al-faragh e o tempo livre. Meus irmãos, eu penso que fica uma crítica e existe uma pergunta que todos que ouvimos essas palavras ficou no nosso coração. E eu vou responder essa questão antes de vocês me questionarem quando sair lá fora. Vão dizer, Sheikh, mas o muçulmano não tem o seu tempo livre de lazer? Quer dizer, a nossa vida toda então é não sentarmos para cumprimentarmos os outros, conversarmos entre nós, batermos papo, conversarmos sobre Facebook, aquelas conversas, pôr a conversa em dia, ou como falam os brasileiros, jogar conversa fora. Será que o Islã proíbe isso? Não é o que estamos a dizer. Isso também é do Islã. Esse tempo livre de bater papo e pôr a conversa em dia também é do Islã. Mas é preciso pôr esta conversa em dia conforme o Islã. E de modo você a dar importância ao teu tempo livre, a fazer o básico naquele momento. Por isso, o professor sallallahu alaihi wasallam disse: dê o direito ao seu próprio, ao seu o quê? Rawihul quluba sa'atan ba'da sa'a. Quer dizer, divertai tempo após tempo. Quer dizer, a nossa vida também não vai ser nos engajarmos no ibadat, no salat, mas também temos que ter aquele tempo de brincadeira. Mas esse tempo de brincadeira, meus caros irmãos, não é para perdermos o tempo de forma a virmos nos arrepender no dia de Qiyamat. Não é para nos metermos em assuntos que não nos dizem respeito. O versículo de Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala já revelou no vosso livro: أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ, que quando vocês ouvirem os versículos de Allah subhanahu wa ta'ala, enquanto estão sendo o quê? Yukfaru biha, enquanto estão sendo desprezados e não acreditados. Fala taqudu ma'hum, não fiquem nesses lugares. Hatta yakhudu fi hadithin ghairi, até que eles troquem de conversa. Se vocês não fizerem, innakum idha mithluhum, se vocês não fizerem, serão iguais a eles. O tempo livre e mergulharmos-nos em assuntos fúteis. E Allah diz: Inna Allaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala irá juntar os descrentes, os munáfiques, os hipócritas no fogo do inferno. Então não queremos dizer com isso, meus irmãos e minhas irmãs, que quando falamos da importância e a valorização do tempo, é nós não termos nosso momento especial, não termos aquele nosso momento de lazer, mas é preciso valorizarmos a cada segundo que nós temos na nossa fase, na face da terra. Assim como trouxemos aquele provérbio que diz: quando o dia nasce, ele diz: eu sou um novo dia. E para as tuas ações eu sou testemunha. E não irei voltar até o dia de Qiyamat. Então, não podemos pensar que somos inteligentes e não aproveitar um minuto de uma ação que nós queríamos fazer, dizer que não vou fazer depois. Aquele depois que você for a fazer aquela ação, aquele depois já teria outra ação para você fazer. Meus irmãos, o tempo não tem tempo. Porque o tempo foi perguntado quanto tempo tinha o tempo. E o tempo disse que eu não tinha tempo. Então não existe um tempo específico para fazermos a nossa ação. Mas sim, o que existe é nós nos programarmos para aproveitarmos o tempo. Imam Shafi'i, como nós citamos, ele disse: Nu'ibu zamanana wal aibu fina. Criticamos o tempo, enquanto o erro, o culpado, somos nós próprios. Famali zamaina aibun siwan. O nosso tempo não tem culpa nenhuma. Wanahju zamana. E nós atacamos o tempo. Bighairi dhambin. Enquanto o coitado do tempo não tem culpa nenhuma. Lau natoqa zamanu fina idhan lahajana. Se o tempo se pronunciasse, iria nos atacar. Minhas irmãs e meus irmãos, termino por aqui, incentivando a mim próprio e a todos vós, para que a gente faça, usa
da melhor forma esta dádiva de Allah subhanahu wa ta'ala. É dádiva única. É dádiva ímpar do nosso tempo. Não podemos entrar em jogos políticos, em jogos sociais, em que o jovem, porque já se sabe que o jovem, ele não tem emprego. E quando o jovem estuda e não tem emprego, é um perigo para a sociedade. O que é que se faz hoje? Criam-se diversões desnecessárias para fazer o quê? Para retirar a atenção do jovem em coisas boas para coisas fúteis. Isso não é só de Moçambique, é a nível da África. Onde não há solução para dar emprego ao jovem, o que é que vai se fazer? Jogos de azar, grandes fábricas de cerveja. Quer dizer, que é para você, tem tempo livre, então se mete em jogos de azar. Hoje já temos os PlayStation, já temos as apostas, já temos as grandes fábricas. Quer dizer, tudo isso é para distrair o jovem. Porque o tempo livre menos aproveitado é perigo para si como indivíduo, é perigo para a sociedade e é perigo como Moçambique todo. E o problema também é que nós temos hoje, em que por causa do tempo e não ocupação de muitos jovens, o que é que eles fazem? Quando você traz pequena proposta, eles se desviam. Então, apelo a mim, a todos vós, minhas irmãs e meus irmãos, para aproveitarmos melhor o nosso tempo, porque em cada segundo que nós temos, somos responsabilizados. Em cada minuto que nós perdemos, iremos responder no dia de Qiyamat, porque ninguém irá se movimentar no dia de Qiyamat sem responder pelo esse tempo que ele teve. Então terminamos por aqui com a perspectiva, inshallah, de trazermos este tema de jeito conclusivo nas próximas oportunidades. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.